Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias, alegrias, porque nós temos a luz, nós não vivemos a morte. Leonardo Boff coloca o dedo na ferida de Bolsonaro. Vejam, o teólogo, professor emérito da universidade, professor Leonardo Boff, a figura querida de todos os humanistas brasileiros e do mundo também, numa entrevista à revista Tutameia, discorre sobre o governo Bolsonaro e sobre o momento que a gente vive no país. E entre as coisas que ele diz de Bolsonaro, ele diz que Bolsonaro não tem nada a ver com a vida, que ele é inimigo da vida, é o pregoeiro da morte. E nisso eu estou de pleno acordo com Leonardo Boff. Pleno acordo. Mas vamos ver isso sobre a luz da espiritualidade. Que me perdoem os ateus, mas quando eu falo em espiritualidade, eu falo em divinização. Eu falo em relação do homem com o universo, com as forças mágicas que nos rodeiam, com o mistério da vida, com aquilo que nos deveria fazer cair de joelhos para entender alguma forma, alguma vez, o que é isto, o que é vida, por quê? Por que vivemos tudo isso e vemos tantas coisas belas e vivemos com o próximo? O que é isto? É disso que eu falo, de espiritualidade. Seja ela, não falo de religião, falo de espiritualidade, a elevação do espírito. É o momento em que a gente tem epifanias, é o momento em que a gente transcende o material, o absoluto, o instintivo e nos tornamos, por assim dizer, divinos. Então eu pergunto a vocês, se Leonardo Boff não tem razão, alguma vez algum de vocês, algum de nós, que assiste diariamente, diuturnamente, Bolsonaro em cultos evangélicos, recebendo bênçãos, fazendo comícios em igreja, porque ele só vai às igrejas evangélicas para fazer comício, proselitismo, para ganhar voto. Eu nunca o vi em ato de contrição, eu nunca o vi. Eu vi ele ajoelhado recebendo bênção de um pastor, mas vi de costas, não vi seu rosto. Estava iluminado pelo Espírito? Estava em ato de contrição? Não. Ele estava cumprindo um ritual teatral. A ida dele a essas igrejas só cumpre uma função, a função eleitoral, a função política. Disse que foi contaminado pelo Covid-19. Em 2 semanas ele estava curado. Alguém viu ele agradecer a Deus, agradecer ao universo, agradecer à ciência ter sido curado? Não, ele agradeceu a cloroquina. Cloroquina é o Deus dele. Cloroquina é o Deus que ele manipula, que ele faz a sua imagem e semelhança. Alguma vez alguém já viu o Bolsonaro em ato de contrição? Já viu uma palavra de consolo para a família dos mortos, mas uma palavra contrita, uma palavra sofrida, doída, dorida, compadecida? Não. Alguma vez alguém já viu o Bolsonaro em oração? Já viu o Bolsonaro com uma epifania? Já viu o Bolsonaro alguma vez se colocar humildemente diante de Deus? Não. Todos os atos religiosos que nós vemos de Bolsonaro têm a ver com processo eleitoral, tem a ver com ganho de votos, tem a ver com negociações financeiras ou comerciais com igrejas fundamentalistas. Não é sincero, porque ele não tem nada a ver com a vida. A vida é dom de Deus, a vida é dom do universo, a vida é dom da natureza, a vida é um mistério inexplicável. E ele passa a vida como quem come pão com leite condensado, como quem toma aquele café pobre, miserável, vulgar, que chega a nos ofender. Não por ser pobre e vulgar, porque isso todos nós tomamos aquele tipo de café, mas por ele ousar fazer populismo com o café da manhã enquanto coloca cloroquina, junto com pão com manteiga e uma xícara de café. Alguém acredita realmente que o presidente da República senta naquela mesa tosca, com aquela xicrinha, uma margarina, um pedaço de pão e a cloroquina? Não há nada de divino, não há nada de vida, não há nada de apregoar a liberdade do ser humano de viver, de celebrar a vida. A gente não vê nada disso em Bolsonaro, nada, nada. Só se vê morte, destruição, palavras grosseiras o tempo inteiro. Olhem bem nos olhos de Bolsonaro. Alguém vê alguma espiritualidade nele? Alguém vê alguma conversão aos princípios cristãos? Não, ao contrário. Alguém já viu algum dos filhos dele? A própria mulher que se diz evangélica? Alguém já viu algum deles agradecer a Deus em público,
Usar o nome de Deus não é em vão, não. Usar para agradecer, para louvar. Eu falo isso porque esta acusação de ser inimigo da vida parte de um teólogo, de alguém que estuda Deus, Deus e deuses. Então, meus amigos, o Leonardo Boff está mais do que certo de colocar o dedo na ferida. Este homem não tem nada a ver com a vida, não tem nada a ver com a divindade, não tem nada a ver com a espiritualidade. Ele é pura matéria, o tempo todo só pensando em matéria. É uma pessoa que acorda, come, dorme, fala, age, como se fosse obrigação divina ter dado vida a ele. Como se Deus é que devesse a ele. Como se os anjos, os santos, o universo é que devesse a ele. A onipotência dele é tamanha, a falta de humildade, de modéstia é tamanha, que ele acha que Deus está a seu serviço. E que Deus, para ele agora, se chama cloroquina. E nós, no ato de comunhão, estaremos unidos sempre. Sempre. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.